Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, né? E vamos iniciar o estudo aí da segunda quinzena do mês de abril, tá? O conteúdo, as atividades, eu já vou estar enviando tudo para vocês, para os 15 dias. Porém, esse videozinho aqui vai falar da primeira semana só, que são o quê? Expressões algébricas. Tá? Na segunda semana, que para completar a quinzena, vocês vão estar estudando simplificação dessas expressões. Tá? Então, ó, essa primeira semana, que é esse videozinho aqui, vocês vão estar estudando expressões algébricas. Na sexta-feira que vem, eu vou enviar um outro vídeo explicando a simplificação delas, tá? Das expressões algébricas. O conteúdo vai tudo igual eu já falei para vocês. Só que essa primeira semana, esse vídeo é explicando as expressões algébricas. Sexta-feira que vem, envio outro vídeo explicando como simplificar essas expressões, tá? Beleza, galerinha? E qualquer dúvida, entre em contato com o professor, né? Para tirar as dúvidas. Então vamos lá ao estudo das expressões algébricas. Tá aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui e vamos lá. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Tá? As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. Por quê, galerinha? Porque expressões algébricas é justamente isso, né? Vai ser inserido agora nas expressões as letras, tá bom? Vai misturar número com letra, por isso que são chamados expressões algébricas, tá? As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis. Por que são chamadas de variáveis? Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo A que eu coloquei aqui. Esse resultado dessa soma aqui vai depender do valor do x, não é mesmo? Se o x for 1, vamos supor, se o x for 1, 1 mais 5 é igual a 6, porém o x pode variar. E se o x for 2, aí vai ser 7. E se o x for 3, aí o resultado vai ser 8, e assim por diante. Por isso que é chamado de variável. O resultado vai depender da variação da nossa letrinha, no caso aqui o x. Mas pode ser y, pode ser a, pode ser c, pode ser b, qualquer letrinha, tá? O mais usado na matemática, né, na física também, é o x e o y, tá? Mas nada impede de colocar de aparecer um A, de aparecer um C, tá bom? Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes, tá? Galerinha, toda letrinha ela tem um número na frente. Quando não aparece nada, é porque é o 1, tá? Mas pode aparecer 3x, pode aparecer 4x. Esses números que estão na frente da letra aqui, ó, são chamados de coeficientes. E os coeficientes sempre vão estar multiplicando essa letrinha aqui, o x, tá? Exemplo, aqui é 1 vezes x, que é x, 3 vezes o x, que é 3x, 4 vezes o x, que é 4x. Nunca vai aparecer para vocês esse sinalzinho de multiplicação aqui. Mas vocês têm que ter em mente que existe esse sinalzinho ali, tá bom? E deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. Foi o que eu expliquei, exatamente o que eu expliquei aqui, tá? Sempre que eu tenho uma letra, eu tenho um número na frente dele. Quando não aparece, é 1. Tá? E quando aparece, pode ter certeza que esse número está multiplicando essa letra, tá? Os valores atribuídos à letra. Tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos de expressões algébricas, tá? Aqui, ó, x mais 5, né? Por que algébrica? Porque contém letras, tá? B ao quadrado menos 4 vezes o A, ó, sempre tem uma multiplicação, tá? 4 vezes o A vezes o C, tá?
Também é uma expressão algébrica, porque contém letras, beleza? No caso, isso aqui, ó, se vocês estão lembrados, isso aqui é o delta, né? Que é usado na fórmula de Bhaskara, né? Aqui na fórmula de Bhaskara a gente usa a raiz quadrada disso tudo aqui. Mas isso aí é para daqui a pouco, tá bom? E nessa outra letrinha C aqui também é outro exemplo, ó. 3/5 vezes o M, 1/6 vezes mn vezes n ao quadrado, né? E assim por diante. Sempre que eu ver uma letra, eu vou ter o coeficiente do lado esquerdo, né? Ali, né? Na frente da letrinha. E esse coeficiente sempre vai estar multiplicando a letra, tá bom? Se não fui claro, aí vocês entram em contato comigo, tá? Porque eu estou explicando da maneira que eu acho mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Exemplo. O perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula P de perímetro. É igual a 2 vezes a base, né, que é o B, mais 2 vezes a altura. Por quê, galerinha? Deixa eu tentar fazer um retângulo aqui, mais ou menos, que a gente sabe que o retângulo ele tem os dois lados paralelos, tá? De mesma medida, e tinha que ser retinho, mas aqui não tá, tá? Vamos supor, ó, aqui é a altura. Vamos supor que essa altura aqui é 3 centímetros, tá? E aqui a base. A base é aquilo que fica no chão, assim, né? Que apoia. Seja 4. Beleza? Para mim calcular o perímetro disso aqui, isso aqui não esqueça que é a altura e aqui é a base, tá? Então vamos jogar na formulazinha. Ó. Perímetro é igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Correto? Não é essa formulazinha do perímetro? Então, o perímetro disso aqui vai ser quanto? Ó? O perímetro é igual 2 vezes a base, que é o B. Ó. B, base, é 4. 2 vezes o 4. Mais 2 vezes a altura. Qual que é a altura? É 3. Então, 2 vezes a altura. 2 vezes 3. Então, o perímetro desse retângulo que eu desenhei ali vai ser 2 vezes 4, 8. Mais... Primeiro sempre a multiplicação, né? Faz sempre a multiplicação primeiro para depois a soma. 2 vezes o 3, 6. Então, o perímetro desse retângulo que eu desenhei aí é 8 mais 6, 14. 14 centímetros, tá? Tem de perímetro esse retângulo A aqui que eu coloquei aqui, tá bom? Então, aqui é só para ver que a gente usa uma expressão algébrica para obter o perímetro de um retângulo, tá bom? Então, aqui foi dado alguns exemplos. Ó. Esse retângulo aqui, vamos colocar retângulo A, retângulo B, retângulo C, tá? Esse retângulo A aqui, ele tem como base 2 centímetros e altura 3 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Perímetro é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Então, qual que é a base? 2. Então, 2 vezes 2. Qual que é a altura? 3. Então, 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 4 mais 6, 10. Eu poderia também saber que se a altura aqui é 3, aqui também vai ser 3. E se a base aqui é 2, aqui também vai ser 2. E eu poderia somar, né? Ó, 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. Daria a mesma coisa. Mas como a gente está estudando expressões algébricas, então a gente tem que estar usando a formulazinha, né? Perímetro é igual 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, tá? A base é 2, a altura é 3, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, que deu 10 centímetros, tá bom? Aqui a mesma coisa, ó, 2 vezes a base, qual que é a base? 4, mais 2 vezes 2,5, que é a altura. 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 2,5 dá 5,
E 8 mais 5 dá 13. Esse é o perímetro desse retângulo B. E o C? Eu tenho 2 vezes a base, que é 3, e 2 vezes a altura, que é 3 também. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6 igual a 12, tá bom? Então, para calcular o perímetro de um retângulo, a gente usa a expressão algébrica, tá bom? Aí vai ficar esses exercícios aqui para vocês fazerem nesta primeira semana, tá? Ó, qual o valor da expressão algébrica raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c para o a igual a 2, o b igual a menos 5 e o c igual a 2. Eu não vou fazer para vocês porque eu quero que vocês pensem um pouco, mas eu vou fazer um exemplo, tá? Eu quero o valor dessa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais o c menos o d, por exemplo. Tá? Aí eu vou falar que x é igual a 5, o c é igual a 2 e o d é igual a 1. Vamos por assim. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou trocar as letrinhas pelos valores, tá? Mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Vai trocar o B por menos 5, o A por 2 e o C por 2 também, tá? E depois extrair a raiz quadrada, não esqueçam, tá? Então, vamos fazer esse exemplo que eu dei aqui, ó. X vale 5, então eu vou trocar o x pelo 5, então vai ficar 5 ao quadrado, mais c vale 2, então eu vou trocar o c por 2, menos o d vale 1, então eu vou trocar o d por 1. Quanto que dá isso daí? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, combinado? Certo? 5 vezes 5 é 25, mais o 2 e menos o 1. Quanto que vai dar isso aqui? 25 mais 2, 27. De 27 eu tiro 1, 26. Tá? É isso que vocês vão ter que fazer aí na questão 1. Trocar as letrinhas pelos valores e extrair a raiz quadrada. Tá bom? Aí tem as opções 1, 2, 3 ou 4. 2. Se Pedro tem X anos, Pedro tem uma quantidade, uma idade que a gente não sabe. Qual é a expressão que determina o triplo da sua idade? Qual que é a idade de Pedro mesmo? É X, mas que é o triplo. Quando eu quero o dobro de uma coisa, eu multiplico por 2. Quando eu quero o quádruplo de uma coisa, eu multiplico por 4. E quando é o triplo, eu multiplico por quê? Pelo quê? Tá? É isso que vocês têm que pensar. Tá? Então, se a idade dele é X, o triplo vai ser quanto? Né? Pensaram? E depois somar mais 6. Por quê? Porque daqui a 6 anos, vão estar passados 6 anos. Tá bom? Aí vocês analisam aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Esse outro exercício aqui. Paula montou o próprio negócio e resolveu vender 2 tipos de bolo para começar. Um bolo de chocolate custa R$15. E um bolo de baunilha custa R$12. Sendo X a quantidade de bolo de chocolate, então X é o bolo de chocolate e Y é o bolo de baunilha. Vendida, quanto Paula ganhará vendendo 5 unidades e 7 unidades respectivamente? O que quer dizer esse respectivamente, galerinha? Nessa ordem aqui, ó, vender 5 de X e 7 de Y, de cada tipo de bolo. Quanto ela vai ganhar? Então, ela vendeu 5 unidades de bolo de chocolate e vendeu 7 unidades de bolo de baunilha. Quanto que ela vai receber? Quanto que ela vai ganhar? É isso que vocês têm que pensar, tá bom? Galerinha, então é isso aí. Espero ter ajudado. Não se esqueça que essa explicação é para essa semana,
Então vocês vão assistir o vídeo, vão ler o conteúdo que está sendo enviado para vocês, vão estudar certinho e depois vão fazer os exercícios e anotar no caderno, tá? Porque estou enviando o formulário também, para vocês só clicar no link e responder. Só que faz no caderno, deixa registrado no caderno, aí espera a semana que vem, né, que eu vou enviar a explicação sobre a simplificação. Aí vocês vão realizar o estudo, vão realizar as atividades, anotar no caderno. Aí depois do caderno vocês passam tudo lá para o formulário Google. Só olhar no caderno, essa aqui deu tanto e responde lá. Essa aqui deu tanto e responde lá. E clica para enviar. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí nessa atividade. E qualquer coisa, entre em contato aqui com o professor, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Um ótimo fim de semana aí para vocês.